Bom dia. Hoje falaremos sobre probabilidade. Primeira parte. Probabilidade. A probabilidade, ela é um tanto quanto intuitiva. Veja, se as chances que tenho de acertar são de 10%, intuitivamente percebo que as chances que tenho de errar são de 90%. Ou seja, as chances que tenho de acertar mais as chances que tenho de errar totalizam sempre 100%, uma vez que não pode haver empate. Por exemplo, sabemos que um dado tem 6 faces. As chances que tenho de acertar a face de um dado voltada para cima, ao lançar o dado, é de 1/6, pois um dado tem 6 faces, numeradas de 1 a 6. A solução de probabilidade é um conjunto sempre entre o número 0 e 1. A solução vai ser sempre maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Quando for 0, nós temos o evento nulo. Quando o resultado for 1, é o evento certo. Ora, vou dar um exemplo. Evento nulo. Lançando um dado, qual a probabilidade da face voltada para cima ser um número primo maior que 5? Ora, 0. Não existe um número primo maior que 5 num dado. É 7, 11, 13, 17, o conjunto dos números primos maiores que 5. Ok? Então não tem como o número primo ser maior do que 5 num dado. É 0. Agora, o que é um evento certo? Lançando um dado, qual a probabilidade da face voltada para cima ser um número inteiro, positivo, menor do que 7? Ora, todos. Do 1 até o 6, todos são menores do que 7, inteiro, positivo. Veja bem, caso eu aposte na face par, as chances que eu tenho de ganhar são 50%, pois eu ganho com 2, 4 e 6 e perco com 1, 3, 5. Ora, 2, 4 e 6 totalizam 3 possibilidades situações de eu acertar, favoráveis, num total de 6. Simplificando, dá meio 0,5, 50%. Até aí, bem tranquilo, né? Ora, o que quer dizer somatória é sempre 7? Não sei se você sabe, mas num dado, as faces opostas, a soma é sempre 7. Então, aqui embaixo eu tenho 1, o 3 tem o 4 do lado de lá, e aqui eu tenho 2 com o 5 deste lado, que dá 7. Interessante? Então, num dado, as faces opostas, sempre a sua soma vai dar 7. Ora, as chances da soma das faces opostas resultarem 7 é de 100%. Então, se eu jogar um dado e falar que eu vou somar o de cima com o de baixo e a minha resposta é 7, é um evento certo. Eu vou ganhar. Um casal planeja ter 3 filhos. Veja bem, um casal planeja ter 3 filhos. Qual a probabilidade de que os 3 sejam do mesmo sexo? Ora, vamos lá. Espaço amostral. Nesse caso, eu posso fazer assim, ó. Sexo é masculino e feminino, certo? Masculino e feminino. Como ele quer ter 3 filhos, 2 elevado a 3 dá 8. Ou eu faço espaço amostral. FFF quer dizer, aqui, ó, feminino é para F e masculino para M. Ou as 3 aqui são meninas, ou as 2 primeiras são meninas e o caçula é menino, ou intercalado menina, menina, depois menino no meio, ou até chegar aqui que são os 3 meninos. Ora, como o casal planeja ter os filhos, os 3 do mesmo sexo, eles querem saber qual é a probabilidade disso acontecer. A probabilidade é de 1/8 para menina, 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 porque é um caso num total de 8. É só contar aqui quantos casos tem, ok? E de 1/8 para menino, menino, menino.
que é um caso só, num total de 8 casos que tem aqui, ó, tá? 8 casos. 1/8 mais 1/8 dá 2/8, que é 1/4, que é 0,25, 25%, ok? Loterias. Ora, veja bem. Não está muito na moda hoje em dia a Loteria Federal, mas antigamente tinha um bilhete que tinha 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, ou seja, formava dezena de milhar, não é? 74.835 é o número que eu estou concorrendo. Ora, teve uma época que nesta casa não podia ter o zero. Ora, se não pode ter o zero, é só colocar um nono aqui, tá? Mas supondo que possa ter o zero aqui também, vai ficar assim, olha, aqui eu tenho 10 possibilidades, porque pode dar o 0, pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, pode dar 4, até o 9. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Então, as chances que eu tenho de ganhar com este número é de 1 sobre 100 mil. São remotas. Por quê? Para eu acertar esse número, tem um total de 10 números para poder dar o 5. É 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 e 1/10. Eu tenho que acertar este, por isso que é vezes. No exemplo anterior era mais, porque os 3 filhos poderiam ser meninos ou as 3 meninas. Mega Sena. A Mega Sena é muito interessante. Eu tenho 60 números e vou querer ganhar com uma aposta de 6 números, a menor aposta que eu posso fazer. Ora, para eu acertar o primeiro número, eu tenho 60 possibilidades, mas eu tenho 6 números que eu joguei. 6 números que eu joguei. Para acertar o segundo número, eu tenho eu já acertei, certo? Então eu tenho agora 59 no total e tenho 5 números, tirando aquele que eu já acertei. Para acertar o terceiro número, o quarto número, o quinto número, e se eu acertar este, eu nem termino com esta aula. Já vou embora para o Caribe. Este cálculo dá aproximadamente 1 sobre 50 milhões. Aqui é um pouquinho mais que 50 milhões, mas vamos arredondar. Essa chance de ganhar é remota mesmo. Ora, e se eu apostar com 7 números? Um número a mais. Veja que interessante. Se eu jogar 7 números, eu vou ter 7 chances, né? Tem um número lá, tal, em total de 60. Uma a menos, porque eu já acertei aquele no 59. Uma a menos, 58, e fazendo esta conta, as chances sobem 7 para 50 milhões aproximadamente, tá ok? Ora, e no caso se eu jogasse 8 números? 8 números é 8 sobre isso. Não, tem que fazer a conta. Este 7 e este, não implica que este 8 vai dar 8 sobre 50 milhões. Vai dar 28. Eu fiz os cálculos aqui, ó, sempre o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho 8 números para acertar o primeiro, que no total de 60. Depois eu tenho 7, porque eu já acertei. Ou não, né? Para em cima de 59. E assim vai, tá ok? O número exato, eu apliquei aqui combinações, mas combinações eu vou ensinar para vocês na próxima aula, que é na sequência, tá? Usei combinações de 8, 6 a 6, por quê? Porque eu joguei 8 números e que tenho que acertar 6. De um total de 60, desses 6 que eu quero acertar. Então eu vou obter que a combinação de 8, 6 a 6 é 28. No próximo slide eu explico certinho. E a combinação de 60, 6 a 6 é 50 milhões, 63.860. Logo, este é o número exato. Aqui eu tinha colocado ele aproximado, tá ok? Continuam mais remotas ainda as chances de você ganhar. Então tá aqui, ó. Combinação. Combinação de 8, 6 a 6, eu tenho 8 vezes 7. Eu vou parar no 6, sabe por quê? Porque aqui embaixo eu tenho a diferença 8 menos 6, 2.
pelos números que eu estou pegando, que são de 6 em 6. Como eu corto esse 6 com esse 6, eu vou ter 8 vezes 7, 56. O fatorial de 2 vezes 1 é 2, então vai dar 28. Tranquilo? Combinação de 60, 6 a 6. Vai ficar 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, até eu chegar no número que eu vou obter aqui embaixo. A diferença é 54, não é? Então, a diferença é 54, então eu tenho 6, com a diferença que é 54. Corto esses dois 54, porque os dois iriam parar no 1, não é? Eu vou obter este numerinho, dividido por 720. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Então, está aqui aquele número que eu havia falado. Questão do vestibular da VUNESP. Ora, veja que interessante. Essa questão eu vou responder para vocês na próxima aula. Numa gaiola estão 9 camundongos rotulados, 1, 2, 3, 9. Selecionando-se conjuntamente 2 camundongos ao acaso, todos têm igual possibilidade de ser escolhido. A probabilidade de que na seleção ambos os camundongos tenham rótulo ímpar é... Muito obrigado. Até a próxima.